Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Mercado do boi gordo continua em baixa. Oferta maior que a demanda tem pressionado levemente as cotações na semana. A semana do suíno vivo. Exportações de carne suína, frango e peru tiveram queda. Carne bovina apresentou aumento. Maioria dos parlamentares da União Europeia não conhece a realidade da agropecuária brasileira. Reputação do Brasil em 2017 cai drasticamente. Revogado o Fundo de Incentivo à Soja. O agronegócio está começando. O viés de baixa no mercado do boi gordo ainda persiste, principalmente no estado de São Paulo, onde a cotação do boi gordo caiu 1,4% nos últimos 7 dias. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, lá em São Paulo, a arroba do boi gordo ficou cotada em R$ 137,00 à vista, livre de fundo rural. E na última quinta-feira, dia 26, a oferta de boiadas, desde aquela época, não está grande, mas o consumo de carne vermelha também não. E diante desse cenário, vamos dizer assim, de modo bem parado, o mercado está largado, sem firmeza. Aliás, o consumo de carne bovina esteve estagnado o mês inteiro. E no mercado atacadista de carne bovina com osso, a cotação da carcaça de bovinos castrados caiu e está cotada em R$ 9,23 o quilo. Uma queda tímida de 0,2% em apenas um dia. Porém, esse movimento indica uma baixa procura na ponta final da cadeia. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da Exalc, lá de Piracicaba, em São Paulo, aponta que a oferta maior que a demanda tem pressionado levemente as cotações durante a semana do suíno vivo. Os valores caíram na maioria das praças acompanhadas pelo CEPEA no acumulado de outubro até a última quarta-feira, dia 25, quando a média do animal vivo na região de Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, São Paulo e Sorocaba foi de R$ 4,06 o quilo, uma queda de 2,7% no período. Já os preços dos cortes suínos, eles subiram no acumulado do mês, principalmente daqueles considerados natalinos, como lombo e pernil. A proximidade do final do ano leva a um aumento na demanda por esses produtos para estoque. De janeiro a setembro deste ano, as exportações de carne de frango tiveram queda de volume em cerca de 2,4%. As de suíno caíram 4% e as de peru mais de 13%. Ou seja, entre as 4 principais carnes exportadas pelo Brasil, apenas a carne bovina registra um aumento de volume que foi inferior a 2%. E mesmo assim, apenas com o produto in natura subiu 4,2%, porque a carne industrializada enfrenta queda de 22,5%. Como o único aumento registrado foi mínimo, insuficiente para neutralizar as demais quedas, os primeiros 2/3 do ano foram encerrados com exportações globais de quase 1,5% menores que as de idêntico período anterior. Poderia ser pior, não fosse as 4 carnes encerrarem o período com valorização generalizada no preço. E, neste caso, o maior ganho vem sendo registrado pela carne suína, cujo preço, na média dos primeiros 9 meses de 2017, registra uma valorização superior a 20%. As duas carnes avícolas, frango e peru, valorizaram pouco mais de 7% e a carne bovina perto de 5%. Mas nunca é demais citar, também poderia ser melhor não fosse a deflagração da operação carne fraca, que persiste até hoje com resultados negativos e, sem dúvida, afetou o rumo da evolução dos preços. Tanto que o primeiro trimestre foi encerrado com valorização superior a 16%, agora reduzida 9 meses para 8,7%.
De toda forma, graças à melhora nos preços, a receita cambial das carnes de frango, bovina e suína completaram o período com resultado positivo na receita cambial, registrando ganho de 5,3% para a carne de frango, 6,7% para a carne bovina e 17,6% para a carne suína. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. O tempo deverá permanecer parcialmente nublado apenas para Campos Belos e Quirinópolis. Para os outros municípios, muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas isoladas. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios de Goiás. Porangatu, 34 a máxima e 22 a mínima. Campos Belos, 34 a máxima e 25 a mínima. Ceres, 32 a máxima e 18 a mínima. Lusiânia, 31 a máxima e 23 a mínima. Jussara, 34 a máxima e 22 a mínima. Anápolis, 29 a máxima e 23 a mínima. Acreúna, 34 a máxima e 23 a mínima. Quirinópolis, 34 a máxima e 21 a mínima. Jataí, 33 a máxima e 19 a mínima. E Ipameri, 32 a máxima e 22 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que a maioria dos parlamentares da União Europeia não conhece a realidade da agropecuária brasileira. Reputação do Brasil em 2017 cai drasticamente e foi revogado o Fundo de Incentivo à Soja e o IBGE aumenta a oferta de bovinos no Brasil. É um minuto só e eu volto já. A maioria dos parlamentares da União Europeia não conhece a realidade da agropecuária brasileira e acaba tendo relacionamento com entidades do agronegócio que defendem os interesses dos produtores europeus, o que resulta em uma barreira para um maior entendimento sobre as condições que tornam a produção no Brasil sustentável e competitiva. E esse alerta ele foi feito pela Embaixada Brasileira na União Europeia, que recebeu agora, nessa semana, em Bruxelas, representantes da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a AproSoja Brasil, recebeu também o pessoal da AproSoja Mato Grosso, da ABIOV, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, e também recebeu um pessoal do Serviço Florestal Brasileiro, que é do Ministério do Meio Ambiente. E de acordo com a AproSoja Brasil, a comitiva está na Europa para promover as ações de sustentabilidade da soja brasileira e apresentar os avanços da implementação do Código Florestal e também do Cadastro Ambiental Rural. A Europa é o principal mercado para o farelo de soja do Brasil, com uma participação de 56% do total processado. Dos 7 países analisados pela União Europeia, o Brasil é o que possui as regras mais rígidas de proteção de áreas de preservação permanente em propriedades privadas, enquanto a maioria dos países examinados pela União Europeia permite algum grau de manejo sustentável dos recursos florestais e autoriza a prática da agricultura nessas áreas. No Brasil, as APPs devem ser compostas por vegetação nativa e não pode haver exploração econômica dos seus recursos florestais. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa. Josué, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos vocês. Josué, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Josué, eu levei um susto, sério. Eu fui ao supermercado semana passada e encontrei tomate a 45 centavos o quilo. E tomate bom. O que aconteceu? Tomate realmente caiu de preço. Esse preço de 45 centavos, semana passada, foi o custo que foi o preço da caixa que está sendo comercializada no atacado. A R$10 uma caixa com 22 quilos custa justamente os 45 centavos. O mercado estava vendendo o preço de custo da compra que ele comprou, né? Certamente foi um chamariz, né, para o supermercado, para, logicamente... Eu fiquei, quando eu olhei o tomate, falei, não é possível, alguém errou esse preço aqui. Verdade. E realmente era 40. Lamentavelmente, para quem não sabe, hoje para o produtor produzir uma caixa de tomate, ele custa para ele R$25. Para ele
produzir uma caixa custa R$25, 25 custo reais, de produção. O custo de produção. Se ele vende a R$10, ele vai ter que vender quase 2,5 caixas para tirar o custo de uma. Então, isso não existe, né, José? Para a situação do produtor é um caos. Né? Agora, Josué, é uma tragédia. É um negócio interessante. No dia 10 de outubro, uma caixa de tomate custava na Ceasa R$55. Estava um preço bom. Excelente. No dia 19 de outubro, 9 dias depois, ela caiu para 20. Já está dando prejuízo para o produtor. Isso. No dia 20 de outubro, ela permaneceu nos 20. E no dia 23 de outubro, ela caiu para R$10. Aí é um prejuízo total para o produtor. Realmente não compensa é uma verdadeira tragédia. Então, você veja bem, em apenas 4 semanas, ela despencou de 55 para R$10 uma caixa. E no dia 27 de outubro, ela subiu para 25, que é justamente o custo de produção, exatamente, que é onde o produtor não está ganhando exatamente aí você nada. Vê a variação aí de uma semana para outra, aí, quando alcançou esses R$25, deu 150% de variação. Só que esses 150, apesar do índice muito alto, ser né? muito alto, mas na verdade houve só o quê? Um equilíbrio no custo do produto para o produtor. Quer dizer, aí muita gente, inclusive da imprensa, fala assim, nossa, o tomate subiu 150%. Calma, gente. Agora, o coitado do produtor lá está pagando para produzir. Você vê como que é o mercado. Quer dizer, o pessoal da hortaliça, como a gente sempre fala aqui, é um pessoal muito penalizado, que ele não sabe por quanto vai sair o produto dele o dia que ele for colher. A lei da oferta e procura, sobre essa, não tem como mudar esse sistema, né? Não tem como. Aí você pega, por exemplo, a abobrinha verde, né, José, no levantamento que você fez. Como é que está a situação da abobrinha verde? Bom, hoje ela está sendo comercializada a R$50. R$50, como é que está esse preço? Não, tá bom, tá equilibrado. Chuchu, 70. Aí já está salgado. Mas para o produtor no momento tá bom, certo? E era para estar mais caro se não é o tomate que está vindo, aliás, o chuchu que está vindo do Espírito Santo. Então, isso que o Josué está falando, provavelmente se você gosta de um chuchuzinho, talvez esse chuchu que você está comendo, ele está vindo de fora, lá de Santa Catarina. Na verdade, tem a produção do estado. Mas não é suficiente, né? Sim, então esse produto que vem de fora foi o que forçou a queda do produto. Né? Hoje ele está de 70, poderia estar muito mais caro, né? Mas em função do que entrou, força um pouco a queda do produto. Meu Deus do céu, é muita coisa. Viu? Tá bom. Josué, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa. E é bom essas conversas para a população ter uma ideia de como funciona o mercado, né? É isso aí. Obrigado, José. É um prazer. E depois do intervalo, você vai ver que a reputação do Brasil caiu neste ano. Revogado o Fundo de Incentivo à Soja e o IBGE aumenta a oferta de bovinos no Brasil. É um minutinho só, nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito. O Luiz é especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. Luiz Antônio, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos os amigos aí do programa Agronegócio. Luiz, como é que está, agora falando francamente, como é que está a reputação do Brasil neste ano, a percepção dos brasileiros em relação a tudo isso que está acontecendo? Antônio, a percepção do brasileiro em relação ao próprio país, em relação à sua economia, à ética, à política, foi divulgado agora pelo Instituto Reputation, que é um instituto internacional que mostra a reputação de 55 países, né, inclusive o G8, né, e mostrou que o Brasil perdeu, ali, Antônio, é de 0 a 100. Então, nós estávamos em 2013 com 67,2, né? Quanto mais próximo de 100, mais você tem um povo que admira o seu próprio país, né? E nós caímos para 47,6, o que representou quase uma queda de 20% na percepção do brasileiro em relação ao que os políticos, a economia, a ética, o futuro nos reserva, né? Mostra uma desilusão com alguns órgãos da economia, da política. E interessante, Antônio, que aquele quadro mostra que a percepção internacional, ela cai menos, ela cai de 60,7 para 59,6,
O que isso quer dizer? Quer dizer que o povo lá fora? O povo lá fora não está tão municiado de informações igual nós estamos aqui no dia a dia, com a imprensa cobrindo essas votações de denúncias, com malas que não têm dono, né? Com aluguéis que não têm recibo, uma série de coisas aí que estão acontecendo, e vai mostrando que também o povo a sociedade do G8, o cidadão dos outros países, não tem tanto interesse também no que está acontecendo no Brasil. Então houve essa disparidade e caiu, transformou o brasileiro no povo que tem mais autocrítica, né? Foi interessante porque o Brasil está mostrando que isso pode fazer algum efeito nas próximas eleições e o povo começar a repensar quais os caminhos que ele quer tomar. Né? Eu tenho certeza absoluta que está sendo uma lição para todo brasileiro. Com certeza. Porque, na verdade, Luiz, a conclusão que a gente chega é que o brasileiro, de maneira geral, não aprendeu a amar esse país. Não aprendeu nós, brasileiros, de maneira geral, não somos brasileiros. Exatamente. Sabe? Houve uma perda da civilidade. Da civilidade e também do civismo, né? O civismo. O civismo que a gente vai sendo construído para a cultura, com a expectativa de futuro, com os jovens, né? E o que está sendo mostrado aí na televisão, ao vivo, dá realmente uma desilusão na própria sociedade. E em alta definição, né? Em alta definição e em bom som, né? Luiz, agora foi revogado o Fundo de Incentivo à Soja, que inclusive você já tinha comentado há vários meses aí sobre essa situação da soja, que poderia causar um problema, e não deu outra, né? Não deu, nós já estávamos debatendo sobre o Fundo Rural e o governo, em junho, através do governador Marconi Perillo, criou o Fundo de Incentivo à Cultura de Soja, que é o FIC-S, que seria um recolhimento de 0,2% do valor das vendas da soja. Nossa, mas dá dinheiro demais. É um volume interessante. É interessante. E aí, nós falamos que já era um custo agregado que ia estar embutido na produção da soja, isso ia refletir nos custos. E o que aconteceu foi que a própria entidade, pressionada pelos produtores, fez com que a ProSoja, né? A ProSoja, os produtores que sentiram que estaria prejuízo para isso, pressionou, e o governador Zé Hélito agora assinou o decreto 9.073, revogando o decreto anterior 8.973 do Marconi, cancelando esse pagamento, porque senão esse mês agora os produtores já estariam recolhendo 0,2 para esse FIC-S. E não é pouco dinheiro não. Luiz, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar sobre a subvenção brasileira ao milho e também sobre o IBGE, que aumentou a oferta de bovinos aqui no Brasil. É um minutinho só, a gente volta já. Eu estou de volta conversando com Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. Luiz, países que estão assim, vamos dizer, questionando a subvenção brasileira ao milho. Como é que está essa situação? Olha, Antônio, já havia acontecido um questionamento dos Estados Unidos e da União Europeia sobre o subsídio do Brasil ao milho. Que subsídio é esse? É o subsídio que o Brasil faz ao PEP, através do PEP Sim. e do PEPRO, em alguns momentos que o milho está com preço abaixo do preço mínimo, incentivando as exportações ou mesmo o consumo desse milho. A Ucrânia entrou agora, que é um grande produtor agora de milho mundial, cresceu em 26% a sua produção, já está vendendo para vários países que o Brasil também vende, entrou questionando essa subvenção brasileira junto à OMC, acompanhando o que está sendo feito lá em relação a esse subsídio, porque ela questiona que isso dá uma competitividade maior para o Brasil. Então, o que a gente tem que ficar atento, Antônio? Essas subvenções que estão sendo questionadas pelos Estados Unidos, União Europeia e agora a Ucrânia, são subvenções que o Brasil paga, mas são subvenções pequenas, né? O brasileiro, o produtor, tem uma subvenção muito pequena em relação aos produtores americanos, os produtores da União Europeia, mas já estão de olho, independente do tamanho dessa subvenção. Eles não querem saber o tamanho, o valor da subvenção, eles querem não tenha subvenção. Querem tirar e querem buscar mercado e querem que o Brasil abra essas condições para que eles tomem esses mercados. Luiz, pecuária no Brasil, o IBGE aumentou a oferta de bovinos.
Boa notícia. É uma boa notícia, isso daí é excelente. O rebanho brasileiro aumentou, né, Antônio? Nós fomos aí, em relação ao ano passado, a 2015, a 2016, esse quadro, nós fomos para 218 milhões de cabeças, né? As vacas ordenhadas caíram, se você observar lá, 19,67, caiu 6,8 as vacas ordenhadas, e a produção de leite também no Brasil caiu 2,9. Esse aumento do rebanho, que o Brasil é o segundo maior rebanho do mundo, perdendo somente para a Índia, não representou, Antônio, um aumento dos abates, porque houve um abate de matrizes em anos anteriores, né? Muito grande. E nós tivemos um recuo, nós abatemos 29,8 milhões de cabeças em 2016 e nós recuamos 3,2 os abates, quer dizer, o Brasil cresceu nos rebanhos, mas ainda os abates ainda poderiam ter melhorado um pouco mais. Né? Mas não está ruim não, né, Luiz? Não, não está. A gente está com expectativa que a chuva está chegando e as coisas boas vão acontecer. Né? Se Deus quiser, chuva é bom para lavar, né? Dá uma limpada, dá uma... Principalmente lá em Brasília, por ali, tinha que chover muito. Né? Ali a gente tem que acreditar que uma chuva bem forte possa resolver as coisas. Ok. Luiz, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa. Muito boa conversa hoje e até o próximo. Eu que agradeço, um bom dia a todos. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. A felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.